Boa tarde, meu nome é Luciano. A partir da leitura do texto sobre novos paradigmas da avaliação na educação e da palestra do professor Nilson Machado, vou cumprir essa atividade. Quando se fala a respeito de avaliação, as críticas ao modelo avaliativo tradicional, elas têm razão, porque é um dos temas que tem mais conflitos nesse processo de ensino e envolve todas essas pessoas, sendo professores, alunos, diretores, coordenadores e assim por diante. E a prova era, e em alguns casos continua sendo, né, considerado sinônimo de prova. O aluno vem com medo. Quando se fala de avaliação, ele vê como prova e não tem uma boa aceitação. Se restringem muitas vezes em duas provas bimestrais ou semestrais e com o único objetivo de medir se o aluno aprender os conteúdos exigidos por aquele professor. É uma grande realidade. E avaliar para aprender. A partir disso, em 1980, na década de 80, estudiosos começaram a construir novos paradigmas para a avaliação no ensino. E surgiram o quê? Modelos de avaliação nos quais predominam concepções dialéticas que valorizam as relações sociais pertinentes ao processo educacional, sendo os interesses sociais, políticos, econômicos, culturais dele decorrente. E essas ideias para essa reflexão ajuda aqueles que pretendem trabalhar com a educação de jovens e adultos. Essas ideias, dentre elas, foram a avaliação dialógica, que tem que segue a forma de um diálogo, uma conversa interativa, a avaliação formativa e reguladora, que permite constatar se os alunos estão de fato atingindo ou não os objetivos pretendidos, a avaliação diagnóstica, ela tem o cunho de proporcionar informações acerca das capacidades do aluno, né? Antes de iniciar o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, o professor consegue observar as experiências desse aluno no campo anterior, né? No seu campo profissional, se assim podendo dizer. E a avaliação mediadora, que possibilita investigar, mediar, aproximar hipóteses aos alunos e provocá-los em seguida. A avaliação emancipatória, ela possibilita a análise e crítica de uma dada realidade visando transformá-la. Essas ideias, acredito que foram muito bem-vindas e facilitam muito o trabalho atual do professor. E refletir sobre a prática avaliativa. Esse foi o intuito da apresentação das principais teorias sobre avaliação, de contribuir para que os educadores da modalidade EJA reflitam sobre suas próprias práticas avaliativas e decidam sobre quais são as melhores, né? Não melhor, mas as mais adequadas para o processo de ensino e aprendizagem de jovens e adultos. E dentro da avaliação de competência na educação, nós observamos o vídeo do professor Nilson Machado, onde ele coloca a questão do que é competente. Ele coloca que a gente tem a pessoalidade, tem a questão do âmbito, do espaço, né? A pessoa, aliás, melhor dizendo, a pessoa é competente em alguma coisa. E ela põe em ação aquilo que se sabe. E ele sintetiza de forma brilhante que é a capacidade de mobilizar o que se sabe em determinado âmbito para se realizar aquilo que se sabe. Ficou maravilhosa essa questão, essa definição de competente. E o que é o aluno competente? É aquele que é capaz de se expressar, de se expressar e compreender aquilo que se estuda. Ele tem o poder de argumentação e decisão. Ele argumenta e ele decide. E tem sabe concretizar, né? Tem a concretização da contextualização do que se estuda. Ele consegue tirar
da não existência e fazer existir. Um exemplo faz a leitura de um programa de prevenção de riscos ambientais e coloca isso em prática. E o professor competente? O professor competente é aquele que é o mediador, ou seja, ele media conflitos de interesse, é aquele que mapeia o que é relevante e não relevante. Ele é um articulador de conhecimentos, não somente do que se estuda, mas também da vida, com o que se deve ou não aprender na escola. Ele sabe contar histórias, casos, e isso muito bem contado, como ele próprio dá o exemplo da pessoa, um pedinte, né? A pessoa que vai pedir algo, ela consegue conquistar sua confiança nessa sua narrativa. É aquele que tem autoridade e exerce com tolerância e responsabilidade. Esse é um professor competente. Ele não é autoritário, mas ele tem a exerce com tolerância e responsabilidade. Competência na escola. A escola deve ter seus espaços e o professor não pode ficar apenas no quadrado da sala de aula. Então, ela também ajuda nesse processo de competência. E para concluir, a avaliação por competência ela requer do professor a própria competência, sim, as suas competências, e exige que ele seja competente e que queira ser, refletindo sempre sobre suas práticas, seus domínios, seus interesses, ações, atitudes, para que esse processo não seja doloroso como a avaliação tradicional nos trazia. Eu fico por aqui e obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos.